Olá! Me chamo Evandro, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário, o nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Maranata. Como já me apresentei anteriormente, me chamo Evandro e vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, tá? Porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, versículo 11. Senhor nosso Deus e Pai, hoje nós não queremos te pedir nada. Queremos apenas te agradecer. Obrigado pela vida, pelo fôlego que tantas vezes nem percebemos, pelo simples fato de estarmos aqui com mais uma oportunidade de viver, de aprender e nos aproximar de Ti. Obrigado pelo cuidado constante, mesmo quando nem notamos, pelos livramentos silenciosos, pelas portas que o Senhor abriu e até por aquelas que fechou para o nosso bem. Obrigado pela Tua palavra que continua acessível a nós. Obrigado porque podemos estudar, refletir e crescer espiritualmente. Isso, por si só, já é um privilégio que muitos não têm. Obrigado pelas bênçãos visíveis, pelo alimento, pelo abrigo, pela família, pelos amigos, pela igreja e também pelas invisíveis, a paz, a direção, o consolo, a esperança. Obrigado pelas respostas de oração e também pelas respostas que vieram de forma diferente do que esperávamos, mas que ainda assim foram expressão da Tua sabedoria. Obrigado pela Tua paciência conosco, pela graça que nos sustenta mesmo quando falhamos, pelo amor que não muda. Hoje, Senhor, nós só reconhecemos: tudo vem de Ti, tudo é Teu e tudo é pela Tua graça e pela Tua vontade. Recebe a nossa gratidão sincera em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando a lição 3, Orgulho e Humildade. Hoje é segunda-feira, 13 de abril, e hoje vamos estudar o tema Conheça-se a si mesmo. 2 homens foram à igreja para orar. Um deles, respeitado líder da comunidade, colocou-se à frente antes que o culto começasse, para que todos pudessem vê-lo. Em voz alta, ele agradeceu a Deus a santidade que enxergava em si mesmo. O outro, um homem desprezado pela sociedade, ficou nos fundos da igreja. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, pesados pelo fardo do pecado. Em um canto mais afastado, caiu de joelhos e sussurrou em desespero: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. O que você pensa sobre esses 2 homens? O que Jesus pensava? Vamos ler Lucas, capítulo 18, versos 9 ao 14, e entender que lição importante esse texto ensina a todos nós. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si, desta forma:
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, essa parábola é um soco direto no orgulho religioso. Jesus não suaviza nada aqui. Vamos direto ao ponto. Jesus não ficou neutro. Ele tomou partido, e isso é crucial. O fariseu era religioso, disciplinado, moralmente correto, cheio de obras. Já o publicano era um pecador reconhecido, desprezado, sem argumentos, só pede misericórdia. Agora vem a virada. Quem saiu justificado foi o publicano, não o fariseu. Humanamente, o fariseu deveria ganhar. Ele fez tudo certo, ele vive uma vida exemplar, mas Jesus ignora o currículo e olha o coração. O problema do fariseu não era o que ele fazia, era em quem ele confiava. O próprio texto começa com um detalhe que muita gente ignora. Jesus contou essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, ou seja, o alvo não é o pecador perdido, é o religioso que se acha salvo. O fariseu não ora, ele se promove, ele se compara com os outros, ele exalta as suas obras, ele usa Deus como plateia. E isso não é fé, é egoísmo espiritual. O publicano, ele não negocia, ele não explica, ele não se defende. Ele só diz: tem misericórdia de mim. E isso basta, irmãos. Jesus encerra com a lei espiritual que governa tudo. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. E isso conecta diretamente com Lúcifer, que subiu e caiu. Babel tentaram subir, mas foram dispersos. O fariseu se exaltou, mas foi rejeitado. Alguém pode pensar: então não adianta fazer as coisas certas? Cuidado! Isso seria uma leitura preguiçosa, porque o problema não são as boas obras, é usá-las como moeda diante de Deus. Essa parábola não foi feita para a gente identificar o fariseu nos outros. Foi feita para perguntar em qual oração você se parece mais. Porque aqui vai a verdade, irmãos. O fariseu está dentro da igreja. O publicano, muitas vezes, nem quer entrar. E, ironicamente, é o de fora que sai aceito. A autora comenta que é muito fácil cair na tentação de querer se engrandecer. Às vezes, isso se torna quase automático e queremos que os outros saibam das nossas conquistas e qualidades. Mas, diante do céu, essas coisas não fazem diferença alguma para a nossa reputação. Na verdade, o efeito é exatamente o oposto do que imaginamos, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus também nos aconselhou a ocupar o lugar mais simples e deixar que o anfitrião, se quiser, nos honre diante dos outros. O reino que Jesus nos apresenta é o contrário da lógica humana. Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Quando reconhecemos a nossa real condição de pecadores e a nossa profunda necessidade de Cristo, podemos nos aproximar dele com a certeza da promessa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais claramente enxergamos nossa pecaminosidade e indignidade. Só de um modo o verdadeiro conhecimento de si mesmo pode ser alcançado. Precisamos olhar a Cristo. Não conhecê-lo é que dá aos seres humanos uma tão alta ideia de sua própria justiça.
E o que Deus pensa do orgulho? A Bíblia não poderia ser mais clara. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Uma questão prática para fecharmos a lição. Reserve um momento para orar agora mesmo, pedindo a Deus que o humilhe diante de sua poderosa mão e que somente Ele o exalte no tempo certo. Eu convido você a me acompanhar a partir de agora na leitura dos comentários de Ellen White para a lição de hoje. Vocês pensam que seus erros e transgressões têm sido tão ofensivos que o Senhor não irá considerar suas orações, nem os abençoará ou os salvará? Quanto mais perto vocês chegam de Jesus, mais defeituosos parecerão aos próprios olhos, pois sua visão será mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com sua natureza perfeita. Contudo, não desanimem. Isso é demonstração de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a vivificante influência do Espírito de Deus os está despertando e vai se dissipando sua indiferença e desinteresse. Nenhum amor profundo por Jesus pode habitar no coração que não vê nem reconhece a própria pecaminosidade. A alma transformada pela graça admirará seu caráter divino, mas se não vemos nossa própria deformidade moral, é uma evidência inconfundível de que ainda não contemplamos a beleza e a excelência de Cristo. Quanto menos encontrarmos em nós algo digno de louvor, mais valorizaremos a infinita pureza e amabilidade de nosso Salvador. A visão de nossa própria pecaminosidade nos leva àquele que pode perdoar. Deus não lida conosco como os seres humanos finitos lidam uns com os outros. Seus pensamentos são de misericórdia, amor e da mais terna compaixão. Ele diz: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Isaías 44, verso 22. Olhem para cima, vocês que são provados, tentados e estão desanimados. Olhem para cima. É sempre seguro olhar para cima. É fatal olhar para baixo. Se olharem para baixo, a terra tremerá e oscilará sob os pés de vocês. Nada é seguro. O céu sobre vocês, porém, é calmo e firme, e há auxílio divino para cada alpinista. A mão do infinito estende-se além das muralhas do céu para segurar firmemente a sua. O poderoso ajudador está perto para abençoar, exaltar e encorajar o pior errante, o maior pecador, desde que a ele olhem com fé. Contudo, o pecador precisa olhar para cima. Deus deu aos filhos de Israel sua lei com promessa de grandes bênçãos sob condição de obediência. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O povo não compreendia a pecaminosidade de seu coração e que, sem Cristo, lhe era impossível guardar a lei divina e prontamente se comprometeu em aliança com Deus. Entendendo os israelitas que eram capazes de estabelecer sua própria justiça, declararam: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Haviam testemunhado a proclamação da lei em espantosa majestade e tremeram aterrorizados diante do monte. No entanto, apenas algumas semanas se passaram antes que violassem seu concerto com Deus e se curvassem para adorar uma imagem esculpida. Não poderiam esperar o favor divino mediante um pacto que tinham violado. E então, vendo sua índole pecaminosa e necessidade de perdão,
foram levados a sentir que precisavam do Salvador revelado na aliança abraâmica e prefigurado nas ofertas sacrificais. A fé pela qual eu vivo, 13 de março. Antes de encerrarmos, eu quero falar com você de forma direta. Esse canal existe com um propósito: levar a palavra com clareza, profundidade e relevância. E pela graça de Deus, vidas estão sendo alcançadas. Mas para continuar avançando e melhorar ainda mais a qualidade do conteúdo, precisamos de apoio. E se esse trabalho tem te ajudado, te edificado ou te feito pensar, considere contribuir. A sua ajuda financeira, independente do valor, faz diferença real na continuidade do projeto, na melhoria da estrutura e no alcance de mais pessoas. Você não está apenas ajudando o canal, você está participando de uma missão. Se puder, apoie. Se não puder, continue caminhando com a gente. A sua presença já importa. E para fechar, hoje nós somos confrontados com uma verdade simples, mas profunda. Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. Que a gente saia daqui menos preocupado em parecer e mais comprometido em ser. Que Deus te dê uma segunda-feira abençoada. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, versículo 11.